Queridos amigos, companheiros de jornada, saudações a todos. Hoje vamos refletir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, uma instrução dos Espíritos, que se intitula O Dever, ditada por Lázaro, em Paris, 1863. Na qual ele nos diz: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão, ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Belas palavras de Lázaro que nos falam do dever. Muita coisa para refletirmos, creio eu.
Mas tem um item aqui do qual eu me prendi a ele, que eu acho que está onde está a nossa maior dificuldade. Quando ele diz: o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. É o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. E hoje, 2000 anos depois de tudo o que Jesus nos disse, os ensinamentos que Ele nos deixou, ainda nos encontramos com grandes dificuldades em entender quais são os nossos deveres para com Deus, para com Jesus. Hoje, 2000 anos depois de Jesus, milhares de anos depois de Moisés, ainda estamos nos atendo à lei mosaica, ao decálogo, onde ele diz: não faça isso, não faça aquilo, não deseje, não pratique. E temos dificuldade em não fazer, nos esquecendo que já é tempo de pensarmos no que devemos fazer, né? De já termos aprendido aquilo que não devemos fazer e colocar em prática o que devemos fazer. E Lázaro nos dá um roteiro das nossas reais necessidades para o nosso desenvolvimento, para o nosso adiantamento, para chegarmos mais próximos àquela relativa perfeição com o nosso Criador. Praticando os ensinos que Jesus tão grandemente nos deixou, né? Exemplificando com a sua vivência, nos ensinando detalhe por detalhe tudo aquilo que devemos fazer. Então, meus irmãos, já é tempo de prestarmos mais atenção naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos praticando nos dias de hoje, para com os nossos irmãos, para com os nossos semelhantes, para com aqueles com os quais convivemos. Porque ele diz aqui para nós que esse dever a que ele se refere é o dever moral, é o dever de espírito para espírito, de ser para ser, de entender, de compreender, de saber de onde reside a dor alheia, de sentir as necessidades dos nossos irmãos, de poder cooperar, de poder trabalhar, de poder fazer alguma coisa no sentido do auxílio, da evolução, dar andamento em tudo aquilo que Jesus deixou. É a nossa obrigação moral para com o Pai, para com o Criador, praticar os ensinamentos do seu Filho. Então, que possamos refletir mais, analisar um pouco mais as nossas atitudes com relação aos nossos semelhantes, com relação a nós mesmos, como estamos nos comportando diante das situações que a vida nos coloca à frente. Hoje, mais do que nunca, vivenciando tempos difíceis, tempos de provação, que nos coloquemos verdadeiramente diante desse espelho da vida e analisemos as nossas atitudes, aquilo que estamos fazendo, como estamos nos comportando. Então, que possamos poder aproveitar todas as informações, tudo aquilo que o Evangelho nos traz para o nosso engrandecimento, para podermos
caminharmos nessa estrada árdua, espinhosa às vezes, de forma mais tranquila, podendo enxergar tudo aquilo que essa estrada nos mostra. E assim sendo, poder almejar de uma forma clara, em paz, em harmonia, o nosso futuro, aquilo que nos espera lá adiante do nosso caminho. Então que Deus nos abençoe e nos proteja sempre e que nos dê a cada dia forças mais para continuarmos essa nossa caminhada, buscando nos conduzir sempre dentro daquilo que o Mestre nos ensinou. Que assim seja.